A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Ao nosso Senhor seja a honra, seja a glória e o louvor para todos sempre. Nós estamos juntos mais uma vez, o que para mim é uma grande alegria, podermos meditar na Palavra de Deus, na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu vou fazer o comentário da lição número 10 da classe dos jovens, que estão estudando este trimestre sobre o Sermão do Monte, proferido por Jesus Cristo. A lição 10 do dia 4/6 de 2017 tem como o seu título As Duas Portas e os Dois Caminhos, baseado em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Texto do dia: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A síntese da lição diz: seguir o fluxo é o comportamento normal e corriqueiro, porém o discípulo é convidado a tomar o caminho da justiça do reino. Então, como nós falamos na reflexão da aula passada, Jesus está nas conclusões do seu Sermão do Monte. E sabemos que para cumprir os propósitos, cumprir as orientações, os mandamentos, aquilo que Jesus ensinou, nós sabemos que precisamos depender de Deus. Senão nós não teríamos condições, ou não temos condição alguma de cumprir as palavras do Senhor Jesus Cristo. E nessa conclusão, ele agora coloca todo o seu ensino e ilustra com a porta estreita e também o caminho apertado. Novamente, ele usa um paralelismo aqui para enfatizar a necessidade de se ajustar aos ensinos que ele transmitiu. E, é claro, basicamente, em primeiro lugar, com relação ao próprio Sermão do Monte, aquele que ele está ensinando, que é uma síntese de toda a sua mensagem, mas nós entendemos que toda a palavra de Deus ela é representada também pela porta estreita e pelo caminho estreito e pelo caminho apertado, melhor dizendo. Bem, então nós entendemos que assimilar os ensinos de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus, guardar no sentido bíblico. O que é guardar no sentido bíblico? É praticar os ensinos. Então, ouvir, assimilar, receber, aprender, praticar, significa entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado. Mas, no final, existe uma recompensa, porque o próprio Jesus disse que é o caminho que conduz à vida. É diferente do mundo, porque o caminho de Cristo é diferente do mundo. Quando fala-se sobre porta estreita, caminho apertado, não está falando de uma religiosidade recheada de leis, de normas, de costumes humanos. Não é isso. Está querendo dizer para nós simplesmente que o caminho de Cristo, o caminho de Deus, o caminho que conduz à vida, é um caminho diferente do mundo. O mundo caminha segundo o seu próprio curso. O apóstolo Paulo falou que nós, escrevendo aos Efésios,
nós seguíamos o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? É o curso do pecado. É ser levado, dominado, controlado e viver uma vida no pecado, na desobediência. E esse sistema de vida, essa forma de vida não agrada a Deus. Já quem entra pelo caminho da salvação em Cristo tem um outro caminho. Ele não vai no curso do mundo, ele vai contra o curso do mundo num caminho diferente, que é o caminho do agradar a Deus, é o caminho de fazer a vontade de Deus, é o caminho onde o pecado não domina, mas é onde a santidade ela é o seu padrão de vida e a busca pela vontade e pela glória de Deus. Então é nesse caminho que os salvos estão trilhando e devem prosseguir, porque ao final é o caminho de vida. E é interessante que quando a gente pensa nesse sistema, nessa questão do caminho, prosseguir essa jornada e por fim a recompensa, que é a eternidade, a entrada no gozo eterno de Deus, a gente se lembra do Peregrino, escrito por John Bunyan, aquele livro que, segundo dizem, depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo, e escrito por John Bunyan, que é uma história que ele criou, que representa a trajetória do cristão, do pecador, primeiramente, que sai com um fardo pesado em suas costas em busca da cidade celestial. E nessa trajetória dele, nessa jornada dele, ele tem que seguir um caminho. E esse caminho ele não podia sair dele de forma alguma. Foi o caminho indicado no livro de John Bunyan, o caminho indicado pelo evangelista, e o cristão então deixa tudo para trás, deixa a sua cidade, que era chamada cidade da destruição, e segue buscando a cidade celestial. E ele então sai nesse caminho, e por ali ele foi advertido a não sair, mas logo no começo ele dá uma desviada do caminho, ele sai do caminho, depois ele retorna, ele continua a sua jornada até que ele chega no momento em que ele se defronta com a cruz, e ali diante da cruz o seu fardo pesado cai das costas e ele continua a sua jornada até a cidade celestial, sem deixar o caminho. Mas no caminho ele encontra muitos desafios, no caminho ele encontra muitos obstáculos, muitos que querem tirá-lo do caminho e por aí vai. E esse livro representa essa trajetória do cristão, do homem que foi convertido, do homem que foi salvo, que tem que seguir naquele caminho e não pode se desviar, usando uma linguagem do Antigo Testamento, não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, tem que seguir o caminho. Deus disse assim, esse é o caminho, andai por ele. É o caminho santo, e é o caminho que o cristão entra e que por fim o levará às entradas da glória eterna de Deus. Todos nós fomos convocados por Cristo para seguir e para trilhar nesse caminho. Então, a princípio, o nosso comentarista fala sobre a porta e o caminho, usando essas expressões de Jesus Cristo para dar ênfase no seu ensino. Uma vez que você me ouviu, então agora você persista em permanecer e entrar nessa porta estreita. Essa é a opção que eu estou dando para você. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Tudo que eu ensinei para vocês, tudo que eu passei para vocês, vocês agora se esforcem para permanecerem, entrar nessa porta, permanecerem nesse caminho. Depois ele fala também sobre a porta larga e o caminho da perdição, que é o contrário do caminho santo, o caminho da justiça, é o caminho das facilidades, é o caminho da vontade própria, é o caminho do eu, é o caminho que nós mesmos escolhemos seguir, né? E, por fim, a estrada estreita e o caminho da vida. Uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo,
capítulo 4, que eu gostaria de fazer menção desse texto também para você. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, quando Paulo disse assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate, porque acabei a corrida, terminei a corrida, ou terminei a carreira, acabei a carreira, como diz a versão revista e corrigida. Paulo, ele trilhou nesse caminho, ele entrou por essa porta e ele trilhou nesse caminho. Por isso essa lição da classe dos jovens, ela enfatiza para nós o sermão de Jesus e a prática da vida cristã e a caminhada nos caminhos de Deus, a caminhada que o jovem cristão, que todos nós como crentes, somos desafiados a entrar e perseverar nesse caminho maravilhoso, nesse caminho glorioso. Os caminhos estreitos, as portas estreitas, elas muitas vezes, ou melhor, as portas largas, os caminhos largos, podem parecer mais agradáveis a princípio, porque de fato é o que o mundo oferece, principalmente para um jovem, são muitas possibilidades de prazer momentâneo, temporário, mas no final ele vai terminar na perdição. Já o caminho estreito, que parece não ter muito atrativos a princípio, ele conduzirá à vida eterna. Esse é o caminho de Deus, o caminho que conduz à vida eterna. E nós devemos entender que esse caminho estreito, essa porta estreita, vai muito das palavras de Jesus, de enfatizar que ele de fato, para o homem, é um caminho estreito. Mas nós devemos nos lembrar que a porta da salvação de Deus é uma porta aberta para todos, é uma grande porta que foi aberta para todos. Então, o caminho estreito da ótica humana, o caminho da salvação de Deus é oferecido a todas as pessoas. Todos são convidados a entrar pela porta, que é Jesus Cristo. Diz o textuário da Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, então a salvação, ela foi e é proclamada a todo mundo. Todavia, não são todos os que porfiam entrar pela porta estreita. Na verdade, até alguns tentam e querem e buscam entrar, mas eles não compreendem perfeitamente a mensagem do Evangelho e por isso não permanecem nos caminhos de Deus. Agora, todo aquele que entra por essa porta, todo aquele que trilha nesse caminho, ele vai entender que fez a melhor decisão da sua vida, porque nós entendemos também que nós não caminhamos no caminho estreito com as nossas próprias forças. Nós caminhamos nesse caminho pela graça de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que pela graça de Deus eu sou o que sou, pela graça de Deus. Quando ele fala do trabalho que ele desempenhou, que ele fez, ele diz que foi a graça de Deus na vida dele. Nós entendemos que é a graça de Deus na nossa vida que nos faz permanecer e perseverar no caminho estreito. Agora, essa salvação de Deus, ela foi aberta. A pregação do Evangelho está acontecendo em toda parte. Todos os homens estão sendo convidados a entrarem por essa porta.
não quer dizer estreita no sentido de que a oportunidade não foi franqueada. Não, ela foi franqueada sim a todos. Infelizmente, não são todos os que se salvam, não são todos os que entram por essa porta, porque o pecado atrai e a grande maioria não dá atenção à salvação de Deus, preferindo viver uma vida nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites, sem levar Deus a sério. Embora muitas vezes fale de Deus, comente de Deus, mas não importa-se em saber qual é a vontade de Deus e viver uma vida que glorifique e exalte a Deus e principalmente entenda e creia no que Deus fez por sua alma ao enviar seu Filho para salvar-nos dos nossos pecados. Esse grande pecado da incredulidade de não reconhecer e não ver em Jesus e no seu sacrifício a nossa porta de salvação gloriosa, maravilhosa, bendita, oferecida ao pecador. Então, infelizmente, ao não olhar para o sacrifício de Cristo, ao não contemplar o Salvador que morreu e ressuscitou por nós, o homem não tem condição alguma de ser salvo. E nessa trajetória longe de Deus, e não entrar pela porta que Deus estabeleceu, no final o homem vai enfrentar a perdição eterna. Por outro lado, os que buscam o Evangelho, os que creram no sacrifício de Jesus, os que o reconheceram como seu Salvador, os que valorizaram sua morte na cruz, os que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo, esses estão na graça, caminhando e trilhando no caminho estreito, apertado, que para quem olha e vê a vida de um cristão pode imaginar que ele não tem alegria, que ele não tem prazer, mas é que não entende o gozo, a satisfação de viver debaixo da graça maravilhosa de Deus. São poucos os que entram por essa porta, são poucos os que caminham por este caminho, mas estes poucos são privilegiados, porque os seus olhos foram abertos, o seu entendimento foi esclarecido e Cristo tornou-se a coisa mais importante de suas vidas. Essa é a trajetória do salvo, de quem anda na presença de Deus. Então, entrar pela porta estreita significa a gente considerar e aproveitar a maior e melhor oportunidade de nossas vidas. A maior e melhor oportunidade de nossas vidas. Vamos ver lá em Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 26. Porque a partir do versículo 22, o Lucas também está narrando sobre as palavras de Jesus com relação a entrar pela porta estreita, e ele vai seguindo falando sobre isso. E no versículo 26, ele diz assim: então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. 27. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Olha que interessante, porque Jesus está falando daquele dia quando as almas estarão sendo julgadas pelo Senhor, e muitos dirão, mas nós comemos e bebemos na tua presença, e o Senhor ensinou nas nossas ruas. O que quer dizer isso? Quer dizer que as oportunidades foram dadas. A graça de Deus se manifestou. Está escrito em Tito que Paulo disse assim, escrevendo a Tito, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, as oportunidades de Deus. E naquele dia, muitos vão entender o seguinte: esse comemos e bebemos na tua presença, ensinaste nas nossas ruas, quer dizer, a oportunidade veio. A mensagem aconteceu, mas eles não
eles perderam essa oportunidade. Por isso que eu afirmei que ao entrar pela porta estreita é você aproveitar a maior e melhor oportunidade que você tem. Então você que está ouvindo o Evangelho, você que está ouvindo falar de Jesus, aproveite essa oportunidade enquanto você tem tempo, porque vai chegar um momento diante do grande Senhor, o grande juiz, que as oportunidades não acontecerão mais. Quando nós entramos pela porta estreita, nós focamos naquilo que realmente tem valor. Realmente tem valor. O que tem valor na vida? É a vida eterna, porque não vai passar. Tudo o resto, todas as outras coisas se acabarão, cessarão, passarão. O apóstolo João disse na sua primeira carta, capítulo 2, que toda a aparência do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência, a cobiça da carne, é do mundo e tudo vai passar. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o caminho largo é fazer a vontade do mundo, estar de acordo com o mundo. E caminho estreito é fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Esse permanecer para sempre é ter vida para sempre. E quem faz a vontade do mundo vai passar. Porque o mundo passa com toda a sua aparência, com toda a sua beleza, com todos os seus atrativos pecaminosos. E mundo ali não está dizendo sobre o planeta, não está dizendo sobre a natureza, está dizendo sobre essa forma de viver sem Deus no pecado e na desobediência ao Evangelho. Focar no que realmente importa, porque Jesus disse, entrai. Lucas usa a expressão porfiar, quer dizer, se esforce para viver e para entrar e para continuar no caminho estreito. Se esforce. Se esforçar é você propor no seu coração, é você colocar toda a sua vontade em ser fiel ao Senhor e confiar na graça de Deus e confiar no Espírito Santo. Nunca é pela nossa própria capacidade, mas é crer e agarrar-se às promessas de Deus e nelas permanecer firme, confiando que o Espírito Santo dará condição a todo salvo de prosseguir nessa jornada e não viver no caminho da ilusão, que é o caminho largo, e não seguir a maioria. O cristão, ele não segue a maioria que vai no pecado, ele segue a minoria que anda na santidade e na verdade. O jovem cristão é desafiado nessa lição a não seguir a maioria, a não viver como os outros vivem, não ser levado pelos seus companheiros, mas viver uma vida na presença de Deus. Então é importante que o professor nessa lição, ele enfatize muito bem que o jovem, no seu ambiente que ele vive, nas amizades que ele tem, na escola, na vizinhança, nas amizades que tem inclusive na internet, no Facebook, por aí vai, ele tem que entender que ele não pode seguir o fluxo pecaminoso desse rio caudaloso do pecado, mas ele tem que ficar no riacho manso, limpo, de águas cristalinas, que é a verdade de Deus. E, portanto, ele tem que fazer a diferença, ele tem que ser um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus que se opõe ao mundo no sentido de que sua vida reflete a glória de Deus, a santidade. Portanto, é isso que o professor tem que enfatizar, que é possível sim o jovem cristão viver uma vida diferente do mundo para que Cristo seja glorificado através dele, porque ser igual a todo mundo é fácil. O grande desafio que o jovem cristão tem, e todos nós como crentes temos, é não ser igual ao mundo, é ser diferente. Ser diferente na postura, no comportamento, na vida, na decência, nas palavras, no porte.
enfim, ser íntegro. Íntegro, ser alguém puro, alguém que realmente entende o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos livrou do pecado, da condenação do pecado e nos livrou do poder do pecado. Portanto, o jovem crente, o cristão verdadeiro, ele não é vencido pelo pecado, não vive na prática costumeira do pecado. Ele consegue viver uma vida vitoriosa na força do Espírito Santo de Deus e, portanto, ele é diferente, sim. Dizer que o jovem cristão ele é fraco, ele é jovem a si mesmo e por isso que vive pecando, não. Tem nada disso, não. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem entrou pela porta estreita, quem caminha no caminho estreito, tem sim poder de Deus para viver uma vida diferente. Então, priorizar, quando ele fala também desse aspecto de entrar pela porta estreita, nós devemos entender que participamos dos privilégios, participamos das delícias eternas de Deus, porque o próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 13, do versículo 22 até o versículo 28, quando ele responde para aquelas pessoas que ele diz que não conhece, ele disse assim: eu não conheço vocês. Aparte-se de mim os que praticam o mal. E eles vão ser lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E os outros? Os outros estarão com Abraão, Isaque e Jacó e com todos os profetas no reino de Deus. Então, há sim uma diferença na vida aqui, porque haverá uma separação no porvir. Nós não podemos nos iludir com essa mensagem difundida pelo mundo de que no final vai estar tudo bem e todo mundo vai estar no céu, não importa o que, como viveu aqui na terra. Essa não é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus é o seguinte: você é salvo aqui, vive uma vida de salvo aqui para gozar a eternidade lá. Se você viveu com Deus aqui, você vai viver com Deus lá. Se você ignorou a Deus aqui, você vai ser ignorado por Deus lá. Se você viveu santidade aqui, você vai viver num ambiente santo lá. Se você preferiu o pecado aqui, você vai viver na perdição eterna lá. E a perdição eterna não é ficar pecando, sentindo o gozo do pecado, não. A perdição eterna é lugar de sofrimento, porque o próprio Jesus disse: haverá choro e ranger de dentes. São expressões que mostram o sofrimento daqueles que vão para o inferno, das almas perdidas. Então, a salvação, ela é uma porta maravilhosa e a única porta de escape para o homem é essa porta de Deus, é o Senhor Jesus, é o seu sacrifício, é a sua morte, a sua ressurreição, é o seu ensino e viver para a glória dele. Então nós devemos definir claramente de que lado nós estamos. Dos muitos ou dos poucos? Os muitos que escolhem o caminho largo ou os poucos que escolhem o caminho apertado? Dos que praticam a iniquidade ou daqueles que preferem a santidade à mesa do Senhor? De que lado nós estamos? Nós devemos priorizar a comunhão com Deus e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Quando Jesus fala sobre a vontade de Deus, quando ele usa essa expressão, entrai pela porta, quando ele fala de que ele foi preparar lugar para nós, ele usa uma expressão muito aconchegante para a nossa alma. Ele fala da casa do Pai. E nós entramos na casa do Pai aqui e agora, já quando nós recebemos a salvação, para depois nós efetivamente desfrutarmos das riquezas e dos privilégios da casa do Pai, do céu, da eternidade. Mas nós já entramos nessa casa espiritualmente quando nós cremos na salvação em Jesus Cristo,
na sua morte, na sua ressurreição e no seu bendito sacrifício e no seu sangue derramado pelos nossos pecados. Então, quando nós entramos, e Jesus usa a palavra porta estreita, e era comum nas casas daqueles dias ter mesmo, principalmente, essas portas bem apertadinhas, que às vezes a pessoa tinha que abaixar até mesmo para entrar, porque sem humilhar-se, sem arrependimento, não tem como entrar. E depois que entra numa casa, essa pessoa tem comunhão com o pai de família. Você lê na Bíblia muitas vezes falando sobre o pai de família, o responsável pela casa. Isso é maravilhoso, porque nós entramos na casa de Deus, nós nos humilhamos, passamos por aquela porta estreita, nos abaixamos, nos humilhamos e entramos para desfrutar da comunhão com o pai da família, com o próprio Deus, com seu Filho Jesus Cristo, como João disse assim, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nós desfrutamos dessa comunhão maravilhosa, porque nós entramos na casa do Pai, nós trilhamos no caminho estreito, ajudados pelo Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós não teríamos condições algumas de continuar nessa jornada. Portanto, essa aula é um incentivo, um despertamento para vivermos de acordo com os padrões de Cristo e realmente desfrutarmos dos privilégios que o mundo não vê em nós, mas que nós sabemos que temos, porque nós participamos da mesa do Senhor, porque nós entramos pelo caminho dele. E é isso que nós devemos continuar fazendo, porque esse gozo ninguém tira de nós, porque foi Deus que nos deu. Que Deus continue abençoando a todos vocês.